Olá, se você não me conhece, sou o professor Dr. Victor Hugo Alves Okazaki e na aula de hoje nós vamos trabalhar com as teorias de processamento de informação ou com abordagem de processamento de informação. Então, o que é essa tal teoria de processamento de informação, abordagem de processamento de informação? Ela é uma teoria que tenta explicar como nós regulamos o movimento humano. E essa vai ser basicamente a nossa questão principal. Se ao findar dessa aula você conseguir responder essa pergunta, como nós controlamos o movimento humano a partir da abordagem de processamento de informação, eu, na minha função aqui de professor, já vou ficar plenamente satisfeito. Nós vamos perceber que é algo não tão simples de ser respondido, mesmo dentro dessa abordagem, é uma complexidade grande para o entendimento desse paradigma, mas é uma abordagem muito interessante do ponto de vista de algumas teorias que nos auxiliam também a entender processos não só de regulação do movimento, mas também de aprendizagem, como efeito da interferência contextual. Mas vamos deixar essa parte de aprendizagem lá para frente, para outros vídeos, outros módulos, outros conteúdos. Então, nesse momento, vamos focar como nós controlamos o movimento humano. Eu posso tentar responder essa pergunta de como nós controlamos o movimento humano a partir de pelo menos duas abordagens. Hoje eu vou dizer assim que nós temos duas principais correntes. Em nível de graduação eu trabalho basicamente com essas duas correntes ou abordagens, que são as teorias cognitivas, que alguns autores preferem chamar, que é justamente essa abordagem de processamento de informação. Mas há uma concorrente muito forte, que tem ganhado um grande número de seguidores, digamos assim, um grande número de pesquisadores que têm preferido trabalhar na outra corrente, que é a abordagem de sistemas dinâmicos, ou alguns autores chamam de teorias sistêmicas. Mas, como eu falei, em nível de pós-graduação a gente trabalha com mais outras teorias explicativas também. Então entraria aí o conexionismo, que nós trabalhamos com uma lógica de neurônios, redes artificiais, eu penso também redes neurais artificiais, eu posso pensar também inteligência artificial, pensar numa lógica um pouco mais estrutural junto com um viés mais matemático, estatístico, para tentar entender como as redes neurais trabalham para o aprendizado, para o controle do movimento. E eu posso ter também uma abordagem que ela é mais leva mais em consideração a questão do ambiente, que são as teorias ecológicas. Na verdade, sistemas dinâmicos ela já abarca bastante essas teorias ecológicas. E processamento de informação ela contempla parte desse aspecto também do ambiente. Não tão bem como a própria teoria, não tão bem como os sistemas dinâmicos, mas cada uma tem uma característica particular. Aqui para nós vamos focar nesse momento primeiro nas teorias cognitivas, então eu vou mostrar as características principais de processamento de informação. Então a gente vai estar falando de um controle mais hierárquico, a gente vai estar falando de conceitos relacionados a programas motores, esquemas motores ou esquemas de recordação. Nós vamos pensar numa memória que ela é mais centralizada e o sujeito, o indivíduo, ele é o principal ator, é ele quem influencia o ambiente. E já num outro vídeo, no próximo vídeo que eu vou gravar, eu vou falar sobre essas teorias sistêmicas ou nessas teorias ecológicas e dinâmicas que a sua junção resultou na abordagem ou na teoria de sistemas dinâmicos. Aí nós vamos ver uma abordagem bem diferente. Eu não falo mais um controle hierárquico, como nós vamos ver agora, mas eu vou estar falando posteriormente no controle heterárquico, vou entrar em conceitos de auto-organização, estados atratores, um conceito de memória bem diferenciado, que é a lógica de uma memória distribuída, e ambiente e sujeito, eles interagem de uma maneira que eu não coloco pesos diferentes entre um e outro, diferente do processamento de informação, que o sujeito é ele quem interage com o ambiente, ele é o autor principal. Então vamos começar entendendo, e a estratégia que eu utilizei é uma ordem mais cronológica para que a gente possa entender como essa teoria foi construída, os autores que vão propondo e modificando suas teorias, até que a gente tenha uma primeira possibilidade de resposta para entender como nós controlamos o movimento humano. Então vamos lá. Eu posso partir de um princípio bem simples de organização. Eu posso pensar que, olha, o cérebro ele é um organizador central do movimento, então eu tenho essas informações guardadas ali e que ele vai enviar comandos motores para os meus músculos e os meus músculos simplesmente vão desempenhar aqueles comandos e na medida em que eu realizo esses movimentos, eu gero respostas e a partir dessas respostas eu tenho outro sistema, não mais o meu sistema efetor, mas o meu sistema sensorial, a minha aferência, ela vai estar alimentando mais uma vez o meu cérebro com informações do que está acontecendo no ambiente, do que está acontecendo em relação ao movimento. E a partir daí eu posso começar a pensar em como nós regulamos esse movimento humano. A primeira pessoa a tentar explicar a forma com que nós controlamos o movimento humano foi Adams. Adams fez uma proposta bem interessante, é muito parecida com a informação que eu expliquei no slide anterior.
A ideia é que eu tenho um processador central, um centro de controle, e que, na medida em que eu vou processando as informações nesse regulador central, eu envio essas informações via neurônios eferentes para o meu sistema efetor, eu realizo a contração muscular, a partir dali eu consigo interagir com o meio e gerar respostas, e eu colho informações agora via aferente, via neurônios aferentes, ou seja, eu estou falando da minha aferência, do meu sistema sensorial, e eu utilizo novamente essas informações. Esse é um exemplo de utilização de feedback. Então, a grande importância que Adams nos traz é justamente mostrar o quanto o feedback é importante nesse processo de regulação do movimento humano. O que é feedback? O que nós podemos entender como feedback? Toda ou qualquer informação sensorial que é utilizada para a regulação do movimento. Então, essas informações sensoriais, né, esse feedback, o que é esse feedback? Feed lá do inglês vem do alimentar, back do retorno, para trás, voltar. Algumas pessoas têm traduzido como retroalimentação. Então, você alimenta o sistema com alguma informação novamente. Então, a ideia é que eu feche esse circuito. Por isso que o Adams chamou isso de teoria do circuito fechado e teoria do circuito aberto. A ideia é que quando eu consigo realizar um certo movimento e essa informação, e há tempo hábil para que essa informação retorne para alimentar o meu sistema, então eu tenho uma regulação do movimento que está sendo feita basicamente por meio do uso do feedback. Então, nesse momento eu estou me movimentando, estou colhendo informações, eu uso essas informações para ir corrigindo o meu movimento e assim eu vou seguindo numa estratégia de controle em que o feedback torna-se o ator principal durante esse processo de regulação do movimento. Mas um aspecto mais importante do que mostrar o uso do feedback, feito por Adams, é mostrar que, olha, o movimento ele pode ser feito também na ausência do feedback sensorial, que é justamente o que está expresso nesse slide aqui, em que eu tenho também esse regulador central, ele vai processar as informações, nós vamos utilizar essas informações para estabelecer o nosso plano de ação, aquilo que a gente quer realizar. De repente eu mando esses comandos lá para o meu sistema efetor, então meus músculos vão contrair, vão realizar aquele padrão de movimento que eu desejo, só que em algumas situações, apesar da informação sensorial, a nossa aferente estar ali presente, nosso sistema sensorial está colhendo essas informações ao tempo todo, eu não tenho tempo hábil para corrigir o movimento. Quando eu tenho essa situação, eu falo que eu tenho um controle via circuito aberto. Reparem ali no esqueminha, no desenho que eu coloquei para vocês, que você não fecha esse circuito, porque essa informação, nós não temos tempo hábil de retomar essa informação e realizar a correção. A partir daí, a gente começa a entender dois processos bem interessantes. Então, primeiro, eu posso utilizar o feedback, algo muito simples. Eu vou realizando o movimento, colhendo informações e vou corrigindo. Mas reparem que eu tenho uma situação na qual eu vou ter que estabelecer antes aquilo que eu quero fazer, mando os comandos para os músculos e eu não vou ter a possibilidade de corrigir os movimentos. Nisso, Adams ele conseguiu demonstrar que, olha, eu consigo comprovar a existência dessa situação na qual eu realizo o movimento sem necessariamente eu ter a presença do feedback. Então, eu posso realizar, ter dados de sustentação, pelo menos a partir de 3 fontes diferentes. Então, primeiro, incapacidade de correção de movimentos de curta duração. Vocês já devem ter reparado que há movimentos os quais, quando iniciados, ainda que aconteça alguma perturbação, alguma coisa diferente ali no meio do caminho, quando você já iniciou esse movimento, você não consegue mais freá-lo. Então, coloquei algumas imagens ali como exemplo. Se você vai realizar um saque no voleibol, na medida em que você já começou a realizar o balanço para frente do seu braço para contactar a bola, você já não consegue mais frear o movimento. Se você simplesmente soltou aquela flecha ali, nessa tarefinha do desenho que eu coloquei ao lado de arco e flecha, você soltou o seu dedo, você não consegue voltar mais para segurar a flecha. Então, você faz um movimento muito rápido, ou mesma coisa no balanço de um saque de tênis. Tem outro exemplo, talvez fique mais fácil para nós aqui no Brasil. Você está jogando bola, de repente você recebeu aquela bola, está só você e o goleiro, você arma aquele balanço para trás, faz o seu contramovimento para realizar o chute, de repente no que você vai chutar a bola, vem aquele zagueiro por trás, só dá aquele toquinho na bola. Você não consegue, você às vezes até percebe que a pessoa veio e tocou na bola, mas como você já iniciou o balanço para frente para tentar realizar o chute, você simplesmente não toca na bola, porque ela foi desviada e você passa, né? A gente brinca que você passa ali chutando o vento. E olha que interessante, o fato de você às vezes não contactar a bola faz até que você desestabilize e caia, né? Bola, um objeto assim tão leve,
450 gramas, 650 gramas, uma bola de futebol de campo aproximadamente, mas simplesmente o fato de você não conseguir contatar a bola, você acaba até caindo, desestabilizando o seu movimento. Então, nesse exemplo, você às vezes até percebeu que o zagueiro está chegando e deu o toque na bola, mas você já está realizando o balanço do chute. Você simplesmente não consegue mais frear esse movimento. Então, a gente percebe que essa é uma das formas de a gente mostrar que existe o controle via circuito aberto. Então, nós temos uma incapacidade de correção de movimentos de curta duração. Você já programou esse movimento e você não consegue reprogramar ele porque ele é muito rápido. Então, a informação de feedback está ali, mas você não tem tempo hábil para utilizar esse feedback. Uma outra situação é o controle motor na ausência de feedback sensorial, aquilo que a gente vai chamar de desaferentação, que pode ser estrutural ou funcional. E um outro, os movimentos eles podem ser estruturados antes de seu início, aquilo que a gente vai chamar de uma pré-programação. Eu estabeleço meu plano de ação antes do início do movimento. Então vamos ver agora esses outros dois exemplos aqui que eu estava comentando, tá? Então, o primeiro deles é essa questão de você pré-programar o movimento. Olha que interessante, tá? Esse experimento. Esse experimento foi feito assim. A tarefa era uma tarefa simplesmente de extensão de cotovelo. A pessoa tinha que realizar o movimento de extensão de cotovelo o mais rápido possível. Só que nessa tarefa era feita da seguinte forma. A pessoa segurava uma manopla e ela tinha que mover essa manopla, essa alavanca, no comando do avaliador o mais rápido possível para frente. Então ela ia realizando várias vezes essa extensão, várias vezes essa extensão, só que numa determinada situação, sem que o avaliado soubesse, o experimentador ele apertava um botão e simplesmente travava. A pessoa tentava realizar um movimento e aquela tentativa ela era bloqueada. Então o que nós temos aqui? Olha que bacana os gráficos para exemplificar isso. Aqui nós temos um gráfico que mostra justamente uma tentativa na situação normal, que é essa linha mais escura, e uma tentativa na linha, na condição bloqueada, que é essa linha mais clara. E o que são esses dados? O que está sendo mostrado aqui? Isso aqui é uma análise eletromiográfica. O que é uma análise eletromiográfica? Colocam-se pequenos eletrodos na musculatura agonista, que no caso quem faz extensão do cotovelo é o nosso tríceps. Então você coloca ali alguns eletrodos na porção do tríceps e a gente coloca também na musculatura antagonista, na musculatura do bíceps. E pede para a pessoa realizar esses movimentos e você analisa a ativação elétrica do músculo. Esse é um dado muito interessante para a gente saber que músculos estão ativos, que músculos estão descansando, a intensidade que esses músculos vão estar contraindo. E nesse caso, como é um movimento rápido, um movimento balístico, um movimento de potência, é comum a gente encontrar um padrão como esse daqui, que é o que a gente chama de um padrão trifásico. Você tem primeiro uma ativação muito forte da musculatura agonista. Depois reparem, né, que a musculatura antagonista, ali, a musculatura flexora, ela tem um pico de ativação e na sequência você tem um outro burst de ativação que é da musculatura agonista. Então esse perfil agonista, antagonista, agonista cria esse padrão trifásico que nós chamamos de realização do movimento. Vocês poderiam me perguntar, mas Victor, por que nós temos a musculatura antagonista no meio da contração realizando uma certa ação? Eu não deveria ter simplesmente a ação da contração agonista? Na verdade, esse é um mecanismo de proteção que o nosso músculo tem. Se apenas a musculatura agonista realizasse essa ativação, possivelmente a gente ia sobrecarregar muito a articulação do cotovelo nesse processo de frenagem do movimento. Então, esse é um padrão que ele é comum, é o que nós chamamos de cocontração, tá? Obviamente, essa cocontração ela é modificada, ela pode ser diminuída em função de treinamento. Existem algumas patologias em que essa cocontração ela é mais evidenciada, mas vamos deixar isso para um outro momento para explicar e conversar. Aqui eu quero mostrar o seguinte, quando eu olho para esse padrão trifásico da condição normal em que aconteceu o movimento, ele é bem característico a gente verificar ele, agonista, antagonista e agonista. E olha que interessante. Mesmo numa situação em que o movimento não ocorreu, simplesmente o braço foi bloqueado lá pela manopla, que foi travada pelo experimentador, eu também observo um padrão trifásico. Então eu tenho o burst de ativação agonista, tenho do antagonista e tenho novamente do agonista. Victor, mas tem uma pequena diferença ali desses desenhinhos, dessas montanhas, desses picos que acontecem. Sim, isso é normal na eletromiografia. A eletromiografia é um dado muito variado, há muita variabilidade nos próprios dados da eletromiografia. Ainda que fossem tentativas muito parecidas sobre a questão da situação em que acontece o movimento, a gente ia ter um certo grau de variabilidade. Mas
o padrão de movimento, de ativação é o mesmo. Então reparem e lembrem que eu estou falando de uma situação na qual o movimento não ocorreu. O movimento ele foi bloqueado. Então o experimentador apertou um botão, não aconteceu o movimento, mas o padrão de ativação foi exatamente o mesmo do que aquele verificado na situação em que o movimento ocorreu. O que nós podemos tirar de conclusão aqui? Então, o que esses avaliadores queriam mostrar é que, olha, ainda que o corpo não realize o movimento, eu tenho simplesmente um sinal que é enviado de cima para baixo. Aqui entra justamente um dos aspectos muito característicos dessa abordagem de processamento de informação, que é a forma de organização hierárquica. Nós temos alguém que é mais importante, que vai delegar, que vai processar as informações, e nós temos alguém que é menos importante, que na verdade é subordinado, vai simplesmente desempenhar aquelas ações. Então, nesse experimento a gente consegue verificar isso de uma maneira bem clara. Simplesmente nós temos os níveis superiores de controle que vão elaborar, vão estabelecer o que é para ser feito, e o comando é enviado de cima para baixo e ponto. O sistema efetor deve simplesmente desempenhar. Reparem que quem estava lá em cima, nesses níveis superiores processando informação, sequer leva em consideração como está o nosso sistema efetor. A ideia é que é tudo organizado no nível central e esse comando é enviado para baixo para ser desempenhado. Isso é o que é demonstrado nesse experimento. Uma outra forma de a gente demonstrar que, olha, nós podemos controlar o movimento na ausência de feedback sensorial é aquilo que a gente chama de desaferentação. Desaferentar, aferência, nossa informação sensorial. Então, desaferentar seria retirar a informação sensorial. Eu posso eliminar, retirar essa informação sensorial de duas formas, tá? De uma maneira transitória, o que a gente chama de funcional, ou de uma maneira definitiva. Não sei quem já teve a experiência de, às vezes, passar por um processo cirúrgico em que você tem que anestesiar alguma região do seu corpo. Você já deve ter vivenciado essa situação. Eu, por exemplo, fiz já a extração de alguns dentes, tive que usar aparelho durante muito tempo, já retirei siso, e durante aquele processo você simplesmente anestesia a parte da boca, é feita a extração dos dentes e você não sente nada daquela região, né? Aliás, eu lembro de algumas dessas situações em que eu fiz a retirada de alguns dentes e quando eu ia comer eu acabava até mastigando parte da boca, né? Parte dos lábios por dentro ia machucando, ou seja, você consegue movimentar sem feedback, você não sente nada, mas você consegue movimentar, obviamente não da mesma maneira como se você tivesse feedback. Então a ideia é mostrar isso, tá bom? Uma outra forma muito comum da gente demonstrar a desaferentação funcional, talvez vocês já devem ter vivenciado também, é aquilo que a gente chama de hipoxia, quando você faz uma restrição vascular. Então eu tenho um hábito não muito bom de dormir, por exemplo, sobre o meu braço, né? Então quando você dorme sobre o seu braço, ou se você ficar muito tempo com a perna cruzada, sentado, você acaba fazendo uma constrição dos vasos sanguíneos, que acabam por não alimentar muito bem, a gente diminui um pouquinho esse fluxo de sangue que vai para a musculatura, isso causa aquela sensação de formigamento. Então, eu já tive várias noites em que eu acordo com o meu braço, né? Ele fica meio mole, parece que ele fica meio solto, você movimenta, você não tem muito bem aquela informação sensorial. Essa restrição vascular, ela causa também essa situação, tá? Então, é uma forma, um exemplo de desaferentação funcional. Ainda que você não tenha essa informação sensorial, você receber, por exemplo, uma anestesia na mão, no seu braço, você não sente a informação, mas ainda que ela não esteja presente, você consegue realizar o movimento. Essa é a ideia. E nós temos casos de desaferentação estrutural. Então, em algumas situações, vou até depois comentar alguns experimentos feitos com modelos animais, em que você retira essa informação aferente e após essa secção desses neurônios aferentes, o sistema efetor ele ainda pode estar funcionando, realizando os movimentos. Obviamente, se você não tem mais a possibilidade de uso do feedback, a qualidade do movimento ela é comprometida, não é exatamente igual a esse movimento, mas é possível realizar movimento sem o feedback sensorial. Então, com base nesses três aspectos levantados, nós conseguimos entender que, olha, nós conseguimos realizar movimentos na ausência de feedback sensorial. O McGill ele passa algumas informações que, dependendo dos tipos de habilidades motoras, nós temos algumas características em que o feedback ele tem uma importância maior e uma importância menor.
Então ele destaca ali habilidades finas de controle graduado de força e habilidades de longa duração. O feedback ele tem uma importância maior, ele tem mais dependência do uso do feedback para o desempenhar dessas habilidades. E já para habilidades mais globais, cíclicas locomotoras, habilidades com forte componente inato e habilidades de curta duração, o feedback vai ter uma importância um pouquinho menor. Obviamente aqui são diretrizes bem gerais, tá? A gente conseguiria pensar em várias situações que poderiam ser exceção para isso que o Mag 1 nos coloca, tudo bem? Mas, bom, eu expliquei para vocês que o controle do movimento ele pode ocorrer com base no feedback sensorial ou sem esse feedback sensorial. A partir dali a gente tem que entender como é que é esse fluxo do processamento de informação, como é que isso tudo é processado, como a gente vai utilizar essa informação de feedback, como é que a gente lidar com essas informações para conseguir regular e controlar o movimento humano. Então, esse é um modelo bem simplificado para a gente tentar entender essas etapas, ou alguns autores colocam como estágios de processamento de informação. Então, a lógica é que o ambiente ele vai me alimentar com as diferentes naturezas de informações sensoriais. Então, nós captamos essas informações, então nós temos o primeiro estágio que é chamado de identificação do estímulo. Esse estímulo ele é captado por receptores específicos, ele já é interpretado, ou seja, se transforma em percepção, e na sequência a gente seleciona a resposta. Então, eu tomo a minha decisão do que eu quero realizar em função das informações que o meu ambiente me traz. Na sequência, eu vou programar essa resposta. E se programar a resposta, eu já saio no nível simplesmente daquilo que eu quero fazer e eu já estou transformando essa minha intenção no movimento. Isso é o que a gente vai estar chamando de programação de movimento, que depois a gente vai associar, vai remeter à lógica do conceito mais importante que nós temos aqui, que é o de programa motor. Vamos deixar um pouco mais elaborado esse sistema, tá? Então, o Teixeira já começa a deixar esse sistema mais interessante porque ele começa a colocar outros exemplos em que ele aumenta o nível de análise e a gente já começa a entender modelos, por exemplo, atencionais associados a essa estrutura de processamento de informação. Então, nós temos, o que mudou do slide anterior para esse? Primeiro aspecto, nós temos ali os níveis atencionais. Então, tem um nível pré-atencional, tem um nível atencional e tem um nível subatencional. O que é esse nível pré-atencional? Esse nível pré-atencional, ele é um nível em que as informações estão sendo processadas ali, mas você não está percebendo essas informações. Olha que interessante. Vou dar um exemplo para vocês. O nosso sistema sensorial ele está captando basicamente uma quantidade incontável, talvez infinita de informações. A gente não consegue quantificar quantas informações o nosso sistema sensorial está captando nesse exato momento. Mas você não percebe isso. Isso é captado num nível pré-atencional. Então, vou dar um exemplo para você. Até eu falar, você não estava percebendo a sola do seu pé em contato com o chão ou com o calçado que você está utilizando. À medida em que eu falei isso, você automaticamente direcionou a sua atenção para os seus pés e você começou a perceber o contato do seu pé ou com o chão ou com esse calçado que você está utilizando. Então, repare que essa era uma informação que estava sendo processada num nível pré-atencional, mas que o seu foco de atenção ele não estava direcionado para a sola do seu pé. Então, esse é um exemplo. Eu costumo comparar esse nível pré-atencional com aquela memória virtual que nós temos em um computador. Então, quando você liga um computador, ele carrega vários softwares, ele carrega todo o sistema operacional e muita informação, às vezes, de um software que você nem está utilizando no seu computador, está sendo processada num segundo nível. Então, você não vê, mas tem alguns pacotes de software que você vai instalando no seu computador que ele vai deixando o seu computador mais lento, porque, na verdade, toda vez que você liga o seu computador, ele pré-carrega alguns aplicativos, alguns softwares, para que quando você clique nesse software, ele abra rapidamente e trabalhe rápido. Então, é por isso que quanto mais tempo você tem um computador, mais softwares você vai instalando, ele vai ficando mais lento, tanto para carregar o sistema operacional até para trabalhar, porque na verdade isso tudo vai consumindo memória de trabalho, memória virtual do seu computador. Então, eu faço essa associação entre esse nível pré-atencional com essa memória virtual que nós temos em um computador. Nesse nível pré-atencional é o nível que vai funcionar basicamente no sistema sensorial. Então, meu sistema sensorial está colhendo essas várias informações, eu colho essas informações do ambiente, e isso depois é mandado para o nível atencional. Aí aqui já é diferente. Você está com a sua atenção direcionada para algumas informações. Então, quando eu falei do exemplo de sentir a sola do seu pé em contato com o calçado ou com o solo, é que a gente está falando de
do seu direcionamento voluntário da atenção. Você percebe aquilo, você está interpretando aquela informação, você direcionou para aquela fonte sensorial a sua atenção. Posteriormente, eu vou para o nível subatencional, em que acontece a coordenação do movimento. Em termos de explicação, o nível subatencional é muito parecido com a analogia que eu fiz da memória virtual. Então, é algo que está sendo processado num nível também em que ele não é totalmente voluntário, no sentido de você perceber e conseguir controlar aquelas informações. Aquelas são informações que são processadas também num nível secundário, mas ocorre um certo grau de atenção também para o processar dessas informações. E acontece a coordenação. O que é essa coordenação? Eu estou transformando aquela minha intenção, o que eu quero fazer, em uma linguagem que a minha musculatura possa entender. Então, aqui eu estou falando de uma linguagem eletroquímica. Os meus músculos trabalham justamente com impulsos nervosos que são enviados por meio de neurônios efetores. Então, isso está ocorrendo, esse grau de processamento de informação está ocorrendo nesse nível subatencional que é chamado de coordenação. E, posteriormente, passou por esse estágio de coordenação, então essa informação está indo para os meus músculos. E os meus músculos daí vão desempenhar essa ação de acordo com aquilo que eu estabeleci, de acordo com as informações que o ambiente alimentou o meu sistema e por aí vai. Mas vamos deixar esse fluxograma, entender esses estágios de processamento de informação um pouquinho mais interessantes. Então, o Teixeira ele monta esse outro esquema, que ele é bem bacana, não muda muito do slide anterior. Basicamente, o que tem de mudança é apenas os loops de feedback. Então, eu tenho lá informação ambiental, essa informação é colhida no nível pré-atencional, lá pelo meu sistema sensorial, então meu nível pré-atencional colhe essas informações, aí essa informação vai para um nível atencional, que é a percepção é a interpretação das minhas informações sensoriais, então eu interpreto, entendo cada fonte sensorial, aí eu programo esse movimento, eu vou estar escolhendo o programa motor que eu quero para realizar a ação, aí eu passo essa informação daquilo que eu quero fazer para o nível de coordenação, em que isso tudo é organizado em termos desses comandos para que a musculatura possa realizar o movimento. Isso é feito no nível subatencional e, na sequência, isso é enviado para o meu sistema muscular desempenhar as ações. E daí, o meu sistema muscular ele vai fornecer um feedback para alimentar novamente o meu sistema sensorial naquele loop, né, nesse circuito grande, volta lá para esse nível atencional por meio da minha percepção, passa pela programação e coordenação e eu fecho esse loop grande. O diferente desse slide para o slide anterior é que eu tenho um pequeno loop, um pequeno circuito que é feito ali, que é do nível subatencional, do meu estágio de coordenação, que daí vai para o meu sistema muscular e dali direto do meu sistema muscular eu já alimento novamente o meu sistema sensorial. O Schmidt, ele chama esses circuitos de R1 e R2, que são reflexos mais rápidos assim colocados, tá? Então, o que é essa informação que às vezes já consegue corrigir o movimento, mas de uma maneira muito rápida, que nem passa por um nível atencional? Um exemplo aqui é o reflexo difuso. Quando você tem alguns pré-estiramentos da musculatura, você já tem, na verdade, uma correção em nível medular, em que o sistema vai fazendo uso desses pequenos reflexos difusos para auxiliar na correção do movimento. Eu vou dar um exemplo mais concreto para vocês lá no finalzinho dessa aula de processamento de informação, tá bom? Mas o que eu quero destacar aqui é todo esse caminho do processamento de informação. Então, esse é o fluxograma final que a gente vai ficar para ilustrar todo esse percurso que a informação vai percorrer e os estágios, diferentes estágios e níveis atencionais que essa informação vai passar. Então, eu colho informação pelo ambiente, isso vai ser interpretado, analisado, percebido lá no nível atencional, daí depois passa para um nível de programação, vou estabelecer aquilo que eu quero fazer, selecionar o programa motor, depois eu envio essa informação para o nível subatencional em que eu vou coordenar, organizar aquelas informações, transcrever para uma linguagem que a musculatura consiga interpretar e utilizar, e na sequência os músculos vão estar realizando aquele movimento, e daí eu retroalimento meu sistema por meio de feedback, nesse loop grande que eu passo novamente para o nível perceptivo e pelo loop pequeno em que eu passo por níveis mais diretos ali, subatencionais. Então, essa é a ideia, esse é o esquema central que nós temos para esse fluxograma. A partir dali, a gente poderia se perguntar, tá, tranquilo, eu tenho a possibilidade de controlar o movimento analisando esse fluxograma por meio de feedback, em que eu vou alimentando o meu sistema, corrigindo ele, seja nesse loop grande atencional ou no loop pequeno, em que alguns reflexos vão me auxiliando diretamente nessa correção. Mas aí eu me pergunto, tá, mas
como é que o movimento pode ser controlado sem feedback? Porque para e pensa, necessariamente se eu vou realizar um movimento e eu tenho feedback, tudo bem, toda vez que eu vou errando, eu consigo corrigir o meu plano de ação e consigo ir alternando esse movimento. Então, entender o controle do movimento a partir do uso do feedback é algo relativamente simples. É até o que o pessoal da robótica tem muito utilizado para criar esses robôs que têm uma certa independência em termos de movimento. Mas quando eu penso numa forma de controle sem o feedback sensorial, aí a coisa fica mais complicada. Por quê? Se eu vou realizar um movimento sem o feedback sensorial, eu tenho que necessariamente partir do pressuposto de que alguma estrutura do movimento ela já exista antes da sua realização. Então eu tenho que pensar que há alguma informação que é armazenada relacionada às características do movimento para que eu possa desempenhá-lo. Senão não tem como eu realizar um feedback não tem como eu realizar um movimento sem o feedback sensorial. Necessariamente eu precisaria ter esse feedback para poder realizar o movimento. Mas como eu mostrei para vocês, a gente consegue realizar um movimento sem feedback sensorial. Então faltou um certo conceito, fica um certo gap aí, uma lacuna para a gente pensar de que eu só conseguiria realizar o controle do movimento humano sem o feedback sensorial se eu tiver uma estrutura que armazene esse movimento. Nisso vem um cara chamado Keely, em 1968, que traz a proposta para tentar sanar essa lacuna, esse gapzinho que nós tínhamos aí antes, depois dessa explicação e dessa proposta do Adams. Então, o que ele nos traz? Que ele faz o seguinte, olha, para que a gente consiga realizar o movimento humano, na ausência de feedback sensorial, necessariamente eu preciso ter uma representação central do movimento. E nisso surge esse conceito muito importante, que é o conceito de programa motor. O que é programa motor? Série de comandos motores gerados no nível superior de controle que permitem a realização de ações motoras coordenadas na completa ausência de feedback sensorial. Então a ideia, de acordo com o Keely, é que nós conseguimos armazenar vários comandos motores, então eu consigo especificar todos os detalhes do movimento, da contração muscular, daquilo que eu quero realizar. Isso tudo está armazenado num nível superior de controle, então posso estabelecer que está lá no meu córtex motor, por exemplo. E esses comandos, por si só, eles seriam capazes de permitir a realização das ações motoras coordenadas sem o feedback sensorial. Então, eu consigo pensar naqueles 3 exemplos que eu falei, de movimentos rápidos, movimentos pré-programados, em situações de desaferentação. Tudo isso eu consigo justificar por meio da existência dos programas motores. Tá? Então, esse foi o primeiro passo para a gente fechar essa lacuna e, teoricamente, somente com esse conceito de programa motor e aquele fluxograma anterior que eu mostrei, nós conseguiremos ter uma resposta assim, razoável para tentar explicar como o movimento humano é controlado. Então, poderia explicar todo aquele fluxograma da utilização dos feedbacks, os estágios, associar aquele estágio de programação a esse conceito de programa motor e, teoricamente, eu teria a primeira possibilidade de resposta para a pergunta inicial da nossa aula, como nós controlamos o movimento humano. Mas, perto dessa década aqui de 60, mais efetivamente década de 70 e mais forte na década de 80, vários pesquisadores começaram a questionar essa proposta colocada por Keely. Será que essa lógica de programa motor estabelecida por Keely efetivamente consegue explicar toda a regulação do movimento humano? Será que não está faltando nada? Será que ela não tem limitações? Então vamos parar para pensar. Ele está colocando que, olha, nós armazenamos todas essas informações sensoriais por meio de comandos. Então todos os comandos, todos os detalhes do movimento necessariamente são armazenados centralmente. É isso que o Keely está colocando. E daí esses autores olharam para essa definição, pensaram bastante e começaram a questionar. E apareceram alguns problemas, tá? Então, daí a pergunta que eu coloco. Será que essa proposta de programa motor não possui alguma limitação? Será que a gente efetivamente conseguiria armazenar todos esses comandos, todos esses detalhes do músculo? Será que não está faltando alguma coisa a mais aí? Ou será que ela consegue contemplar todas as situações? Por exemplo, variações relacionadas ao ambiente. O ambiente não é um grande modulador da regulação do movimento. Será que a gente conseguiria entender, por exemplo, aspectos de assimetria de desempenho, aprendizagem
Então, os autores de outras abordagens, obviamente, né, eles estavam tentando derrubar essa abordagem, essa teoria para propor a sua. Então, eles questionaram muito essa primeira proposta do Keely. Nisso, a gente poderia levantar pelo menos 5 grandes problemas. Alguns autores vão trabalhar em 3, alguns autores em 4. Eu trago uma proposta com 5 problemas que eu vejo dessa abordagem. Então, o primeiro deles é a questão da complexidade. Se eu estabeleço que todas as informações elas são armazenadas lá num programa motor, por exemplo, um movimento que eu faço, uma ação que eu faço, eu tenho que armazenar todos esses detalhes, eu tenho que lembrar que há uma especificação individual de um sistema efetor com inúmeros componentes, ou seja, o nosso corpo ele não é um sistema simples, são muitos elementos para serem controlados, a complexidade ela é muito grande. Pense que quando você se movimenta, por exemplo, se eu só realizar alguns movimentos ali com as mãos, com os dedos, quantos grupos musculares não estão sendo controlados? E esse controle não é um controle simples como uma tomada, um interruptor que você liga e desliga. Ele, na verdade, é um sistema de controle que você tem diferentes graus de contração muscular que você pode realizar, o timing entre as ações, a coordenação intramúsculo, segmentos, ela é muito variada. Então, é muito complexo. Dizer que a gente consegue armazenar todos os detalhes dessa regulação de movimento no programa motor, talvez não é algo tão fácil de a gente entender. Outro aspecto, capacidade de memória. Então, como é que a gente conseguiria registrar todos os detalhes do movimento? Lembrem, né? Faço uma analogia com o computador. Quanto mais informação você tem para ser armazenada, então se a gente fala que ele vai armazenar todos os detalhes do movimento, tudo que cada músculo tem que fazer, o timing, todos os detalhezinhos, então é muita informação. Teoricamente, a quantidade de memória ela teria que ser basicamente infinita. Pense que para cada variação de ação, teoricamente, você teria um programa motor novo. Então, se eu perguntar para vocês quantas ações motoras um ser humano é capaz de fazer, a gente não consegue nem quantificar isso. Então, teoricamente, você precisa ter uma memória infinita para armazenar todas essas possibilidades de movimento. Então, entra um outro problema muito sério que é relacionado à capacidade de memória. Na sequência, aparece um outro problema que é a variabilidade condicionada ao contexto. O que é essa tal de variabilidade condicionada ao contexto? Relação variável entre comandos motores e movimentos produzidos. Tá? Eu gosto de brincar com os alunos de graduação, que eu faço uma pequena aposta com eles em aula quando a gente está em situação presencial, e eu brinco com eles da seguinte maneira. Olha, eu desafio eles, né, instigo eles só para tirar um pouquinho de sarro, mas para exemplificar essa situação da variabilidade relacionada ao contexto, que eu consigo, por exemplo, realizar uma extensão de cotovelo, ao invés de contrair a minha musculatura do tríceps, que teoricamente seria responsável por realizar essa ação, contraindo a musculatura do bíceps. Você consegue pensar aí? Olha o desafio que eu estou passando. Eu consigo realizar uma extensão de cotovelo. Se eu coloco eletrodos de eletromiografia, como eu mostrei lá naquele experimento anterior, na musculatura do bíceps e do tríceps, e eu faço uma extensão de cotovelo, ativando apenas o bíceps e não ativando o tríceps. Consegue visualizar isso? Lembrando, né? O tríceps ele puxa esse nosso ossinho que nós temos aqui, que é o olécrano, para que a gente faz uma alavanca aqui, puxa, a gente diminui essa extensão para realizar, diminui esse comprimento do músculo para realizar essa extensão. O bíceps ele faz o processo contrário. Deixa eu me ajeitar aqui na webcam. Ele faz o processo contrário para puxar o nosso braço, aproximar esse nosso braço para realizar a flexão. Não só bíceps, né? Na verdade, bíceps braquial e braquioradial vão trabalhar nesse processo de flexão do cotovelo. Mas, e aí, como é que você faz uma extensão de cotovelo com o bíceps? Bom, é só você parar para pensar. Dependendo, na verdade, do grau de angulação em que eu estiver do meu cotovelo, deixa eu me ajeitar com a web, estou apanhando aqui, deixa eu ver se eu consigo me ajeitar aqui tá bom. Se eu simplesmente estiver com 90 graus, por exemplo, de angulação do meu ombro, se eu ativar a musculatura do tríceps, eu vou realizar a extensão de cotovelo. Agora, se eu estiver numa posição diferente, eu estiver com 0 graus de flexão do meu ombro, na verdade, eu não preciso fazer uma contração de tríceps para que eu faça extensão. A própria ação da gravidade já vai levar meu braço para baixo. Mas, na verdade, eu estou contraindo aqui para frear o movimento,
articulação flexora. Então, se eu simplesmente deixar meu braço vir caindo, na verdade eu não estou contraindo o tríceps, eu estou contraindo a musculatura flexora. Então, esse é um exemplo para mostrar que, se eu pensar apenas nos comandos motores, teoricamente eu associaria sempre a extensão do cotovelo à ação do meu tríceps. Mas eu estou mostrando para vocês que quando forças externas atuam no nosso corpo, no movimento, na verdade a gente pode ter diferentes padrões de contração muscular para a realização de um mesmo movimento. Então eu acabei de exemplificar para vocês que se eu simplesmente mudar a angulação do meu ombro, eu posso fazer uso da ação da força da gravidade e utilizar um outro comando motor para realizar um movimento de extensão de cotovelo, que é diferente daquele que tradicionalmente a gente falaria, né? Eu contraio o tríceps e faço a extensão de cotovelo. Então a ideia aqui é que, dependendo do contexto, dependendo da variabilidade, ou seja, das diferentes situações que o contexto coloca sobre o nosso corpo, eu vou ter que realizar um diferente padrão de contração muscular para gerar um certo movimento. Ou seja, eu preciso necessariamente levar em condição as variações relacionadas ao contexto para explicar o controle motor. Eu não posso simplesmente falar que algo é enviado de cima para baixo em termos de um comando e desconsiderar o contexto no qual aquele sistema está inserido. Então, esse é o problema relacionado à variabilidade condicionada ao contexto. Ainda, olha que interessante, tem um outro ponto ali, aprendizagem de novos movimentos nunca antes realizados. Eu falei para vocês que para eu realizar um movimento na ausência de feedback sensorial, eu necessariamente preciso de uma estrutura pré-estabelecida, certo? Senão eu não conseguiria realizar esse movimento. Mas se eu tenho uma estrutura pré-estabelecida, então teoricamente essa informação já está armazenada. Eu só vou reproduzir aquilo que eu já tenho em termos de repertório. Então como é que eu consigo pensar que nós aprendemos? Como ocorre a aprendizagem, então? Teoricamente, dentro dessa perspectiva de Keeley, a aprendizagem não ocorre, porque a gente só reproduz aquilo que a gente já faz, aquilo que a gente já tem armazenado. Então, aqui entra um outro problema sério. Aquele conceito anterior do Keeley não consegue dar margem para a gente tentar explicar o processo de aprendizagem motora, o processo de fazer com que novos programas motores eles emerjam, surjam ou sejam criados para a gente explicar a aprendizagem de movimento. Então aqui a gente tem um outro problema que nessa primeira concepção de programa motor a gente não consegue entender. Um outro aspecto é relacionado à preferência lateral. Então lembrem que vocês são destros ou canhotos, né? Ou pelo menos assim vocês se denominam. Na verdade, quem estuda lateralidade sabe que é muito mais complexo do que simplesmente o destro ou canhoto. Mas vou fazer uma brincadeirazinha aqui com vocês. Pensem nos membros que você tem da sua família e na sua casa, não sei em quantos vocês são, mas nós temos em torno de 10% da população canhota, tá? Então, se vocês são em 5 aí na sua casa, é muito provável que os 5 sejam destros. Talvez tenha no máximo um canhoto aí no meio da sua família. Se você pegar numa sala de aula com 30 pessoas, a gente vai encontrar no máximo uns 3 canhotos. Entre 2 e 3 canhotos. Em algumas salas, talvez uma exceção, 4 canhotos. Essa é mais ou menos a proporção que a gente vai encontrar entre destros e canhotos, pensando apenas na manualidade, mão que você escreve. Na verdade, a preferência lateral ela é definida em diferentes dimensões, ela se manifesta de diferentes formas, mas aqui é um aspecto que é muito interessante que eu quero chamar a atenção. Há uma certa preferência por um dos lados. Então, por que você é destro? Por que você é canhoto? Por que essa proporção ela é diferenciada? Essa é uma linha que o nosso laboratório investiga bastante, nós temos bons trabalhos produzidos sobre isso. Em outro momento eu vou fazer uma aula só para falar de preferência lateral. Mas nesse momento eu quero chamar a atenção para o seguinte. Teoricamente, se nós temos programas motores que são armazenados centralmente, você não deveria nem ter preferência lateral. Você deveria ser bom e conseguir realizar tudo com os dois lados. Você não teria preferência por escolha por um dos lados e você não teria assimetria de desempenho. Seu desempenho, teoricamente, ele seria igual entre os dois lados. Então, essa é uma abordagem que não consegue dar conta para explicar essa característica que é normal. Nós já conhecemos, todos apresentamos, que é ter uma preferência, uma escolha por utilizar mais um dos lados do corpo e por ter o melhor desempenho, normalmente, em um desses lados. Tá? Então, aqui a gente fica numa situação que a gente não consegue dar conta desse problema.
Bom, visto esta primeira parte, nós entendemos então mais ou menos o que é essa abordagem de processamento de informação, nós entendemos o fluxo em que essa informação ela vai percorrer para que a gente chegue até um estágio de programação. Daí nós entendemos como esse controle é realizado por meio do feedback, por meio daquele grande loop, do pequeno loop de processamento de informação. E na sequência nós vimos a proposta de programa motor para tentar fechar esse gapzinho que nós temos de como nós transcrevemos a nossa intenção para comandos musculares, e nós vimos a primeira definição de programa motor. Mas essa definição ela apresenta esses problemas, que é o de complexidade, capacidade de memória, variabilidade condicionada ao contexto, aprendizagem e preferência lateral. Bom, essa foi a nossa primeira parte, então, com processamento de informações. Vamos dar uma pequena recapitulada. Nós entendemos que a informação sensorial ela é captada no nível pré-atencional. Posteriormente, essa informação ela vai passar por um nível atencional em que nós percebemos ela. Nós escolhemos o programa motor aqui nessa fase de programação, juntamente com o esquema de recordação. Enviamos esses comandos, a nossa intenção, para que ela seja transcrita para uma linguagem que a musculatura entenda. Isso vai ocorrer num nível subatencional, que é aqui esse estágio de coordenação. E posteriormente esses comandos são enviados para o músculo e o músculo realiza então o movimento. Nisso nós interagimos com o meio e nós podemos fechar esse circuito de feedback maior passando novamente por esse nível atencional, ou nós temos aqueles reflexos mais rápidos ali difuso, fechando esse circuito que Schmidt coloca como R1, R2, em que nós temos do nível muscular já a aferência auxiliando na regulação do movimento por meio da coordenação. Então aqui nós conseguimos ver brevemente essa primeira parte. Então na nossa aula de hoje, na primeira aula de processamento de informações, nós vimos a teoria do circuito fechado e circuito aberto de Adams. Entendemos a lógica do fluxo de processamento de informação, entendemos também o conceito inicial de programa motor e já apresentamos pelo menos 5 limitações que esse conceito tem. Para a próxima aula, a parte 2 da nossa aula de processamento de informação, a gente vai tentar resolver esses 5 problemas, entender os novos conceitos, que daí aparecem então os conceitos do programa motor generalizado, da teoria do esquema, e entender também as variáveis que são armazenadas nessas estruturas. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que essa aula possa ter contribuído de alguma maneira para a sua formação. Nós findamos a primeira parte de processamento de informação. Para a segunda aula, nós daremos continuidade para tentar fechar essa abordagem. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.